Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é o bate-papo número 1124. Estamos gravando numa live no YouTube do Petit Jornal. São exatamente 9 horas e 24 minutos da segunda-feira, 10 de agosto de 2026. Cá está a dupla de costume, a dupla que você conhece de cor. Tanguy, vírgula, o Bagdadi animado, contente, preparado, revigorado, resiliente, retumbante, descansado, tarifado, mais tarifado, mais tarifado, mais tarifado, perdeu a conta de quantas tarifas estão sendo impostas aos produtos exportados e, por isso, mergulhou no vício do brigadeiro de colher da madrugada. O professor Bagdadi precisa de ajuda. Então, se você encontrá-lo, não ofereça brigadeiro de colher a ele. Não ofereça, porque isso pode desencadear uma série de comportamentos imprevisíveis. Temos também Daniel Souza, que é esse que vos fala. Ao longo dos próximos minutos, vamos repercutir os principais acontecimentos internacionais dos últimos dias. Como vai, professor Bagdadi? Tudo bem? Vamos a isso. Tudo bem, Daniel Souza com S. Vamos lá para mais um bate-papo, esse bate-papo 1124. Um prazer estar aqui mais uma vez. De novo aqui, iniciando mais uma semana. Deixo boas-vindas a todo mundo que nos acompanha, todo mundo que está junto com a gente. Vamos lá, Daniel, para mais um episódio. Tem bastante coisa para falar hoje. E eu queria começar, Daniel, nosso episódio de hoje falando sobre a América do Sul. Especificamente sobre a Colômbia. Tivemos, Daniel, a posse do novo presidente colombiano, Abelardo de la Espriella. Ele tomou posse na última sexta-feira. E nós tivemos, Daniel, para além da cerimônia de posse, que já foi repleta de questões, né, Daniel? Onde é que seria a posse? O presidente Petro, né, o ex-presidente, agora ex-presidente Petro, não tinha autorizado que a posse acontecesse numa base militar. Ela acabou acontecendo numa base militar. Mas, para além disso, a gente teve um cenário que mostra o nível de tensão que a gente vem tendo na Colômbia e que deve ser um tema muito importante ao longo dos próximos meses, talvez ao longo do mandato como um todo. Nós tivemos, Daniel, a posse na sexta, e na madrugada de sexta para sábado, ou seja, algumas horas depois da posse, nós tivemos 2 ataques com explosivos que destruíram um pedágio em construção no município de Santander de Quilichao, perto a Cali, e feriu 2 guardas. O exército colombiano responsabilizou dissidentes das Farc, liderado pelo Iván Mordisco, que é o guerrilheiro mais procurado do país, e que rejeitou o acordo de paz de 2016. Isso não é uma novidade, Daniel. A gente teve, ao longo dos últimos anos, alguns governos colombianos, não todos, o Iván Duque, por exemplo, rejeitou completamente esses acordos, mas governos como, por exemplo, do Gustavo Petro, vêm investindo na tentativa de fazer um acordo de paz com as principais guerrilhas, os principais grupos guerrilheiros do país. As Farc, por exemplo, certamente o mais importante desses grupos, aceitou um acordo de paz, mas há uma dissidência das Farc que não aceitou. E você ainda tem um outro, que até hoje teve uma série de negociações, mas nunca fechou o acordo, que foi o Exército de Libertação Nacional, o ELN. Tanto a dissidência das Farc quanto a ELN rejeitam qualquer tipo de acordo com o governo colombiano e são exatamente o alvo do Abelardo de la Espriella, assim como outros políticos de direita no país que dizem, olha, com esses caras não tem negociação, não tem acordo, não é para ter paz com eles, tem que ter enfrentamento. Então nós tivemos, nessa madrugada, Daniel, 2 ataques com explosivos, ataques terroristas na Colômbia, o que naturalmente vai levar a uma reação por parte do governo do Abelardo de la Espriella, que sempre prometeu que usaria da máxima força para lutar contra esses grupos guerrilheiros. Isso não é uma novidade, tá, Daniel? A gente teve, algumas semanas atrás, alguns dias atrás, tem mais ou menos uns 10 dias, um atentado com um caminhão-bomba do Exército de Libertação Nacional contra uma delegacia de polícia em Cúcuta, ali perto da fronteira entre a Colômbia e a Venezuela. Esse ataque, de alguns dias atrás, deixou pelo menos 14 pessoas feridas, incluindo 8 policiais e 3 civis. Ainda não estava clara ali a identidade das outras pessoas. E a gente chegou a ter, portanto, autoridades colombianas colocando uma recompensa de mais de $64 mil por informações que levassem à prisão dos responsáveis. Antes mesmo disso tudo acontecer, Daniel, durante o governo do Petro, a gente também teve ataques
que foram colocados ali na conta da ELN, do Exército de Libertação Nacional, e dessa dissidência das Farc. Então, Daniel, quando a gente pensa na Colômbia, a gente pensa numa guerra civil que já dura décadas, é literalmente uma guerra civil que começou a tomar essa forma na década de 1940. Desde então, a Colômbia, claro, entre altos e baixos, vive um cenário de guerra civil. 10 anos atrás, a gente começou a ter essa ideia, né, foi ali 2016, de fazer um acordo com os grupos guerrilheiros, de encerrar esse capítulo da guerra, o que levou, portanto, a uma diminuição da violência num primeiro momento, mas que nunca foi um consenso à sociedade colombiana. Inclusive, quando houve a consulta popular, queremos um acordo de paz ou não, por uma margem muito pequena, o não venceu. Não queremos acordo de paz. O acordo de paz avançou mesmo assim, mas dá para ver que não é um cenário tranquilo, e esse certamente vai ser um dos grandes desafios do governo da Abelardo de Las Espriella. Vamos ter que acompanhar, Daniel, qual vai ser a reação, mas certamente haverá uma reação do novo presidente colombiano diante desses atentados, Daniel. Aliás, Tanguy, vale a pena registrar que o Gustavo Petro, o antecessor do Espriella, ele não compareceu à posse, consequentemente não fez ali a transição do cargo, o que é algo absolutamente lamentável. Até semana passada, o Gustavo Petro continuava falando em fraude eleitoral. O Cepeda, o Ivan Cepeda, que foi justamente o candidato derrotado, reconheceu a derrota para o Espriella. O Brasil do presidente Lula reconheceu a vitória do Espriella. Portanto, independentemente de qualquer tipo de opinião em relação ao novo presidente, ele foi o vitorioso, pelo menos reconhecidamente vitorioso no processo eleitoral colombiano, e que o comportamento do Gustavo Petro foi absolutamente lamentável diante desse processo de transição. Vamos observar como é que vai ser o governo dele daqui para frente. A posse realmente teve ali notas um pouco exóticas para o padrão colombiano, um presidente prestando continência, fazendo referências a Israel, coisas absolutamente fora de contexto, fora de uma quadratura normal, mas ele foi o vitorioso e agora vai tocar aí o seu governo ao longo dos próximos anos. Tem que ir registrando aqui que saiu um levantamento da Associação Americana do Serviço Exterior, em que eles destacaram que 90% das 102 indicações de embaixadores de Trump no segundo mandato são de nomes políticos e apenas 10% são diplomatas de carreira. Historicamente, a diplomacia dos Estados Unidos seguia a chamada regra dos 70-30. 70% de diplomatas de carreira e 30% de indicações políticas. Em todos os governos desde Gerald Ford, mais da metade dos embaixadores eram profissionais de carreira, o que já mostrava uma certa degradação desse regramento anterior. E mesmo no primeiro mandato de Trump e no governo Biden, o patamar estava acima de 60%. É importante registrar, inclusive, alguns dos nomes aqui que acabaram sendo escolhidos pelo Donald Trump. Foi escolhido embaixador do Reino Unido, o embaixador dos Estados Unidos no Reino Unido, Warren Stephens, banqueiro do Arkansas e doador de campanha republicana. Foi escolhido como embaixador dos Estados Unidos na França, Charles Kushner, pai do genro do Donald Trump, Jared Kushner. Em Israel, foi escolhido como embaixador dos Estados Unidos Mike Huckabee, ex-governador do Arkansas, ex-apresentador de TV e aliado evangélico de Donald Trump. Para o Egito, foi escolhido como embaixador dos Estados Unidos Nick Oberheiden, advogado de 48 anos, sem experiência diplomática, nascido na Alemanha, que doou $1,3 milhão ao comitê pró-Trump. No caso das Filipinas, tivemos a escolha de Lee Lipton, proprietário de restaurante em Palm Beach e membro do clube Mar-a-Lago do Donald Trump. E no caso do Peru, tivemos a escolha de Bernie Navarro, executivo imobiliário da Flórida, com doações volumosas aos republicanos. O meu ponto aqui é que não são exatamente indicações políticas, são indicações personalíssimas, digamos assim, do presidente Donald Trump em função dos seus múltiplos contatos construídos
ao longo de sua vida. Acaba sendo um padrão um pouco diferente, realmente os Estados Unidos nunca tiveram um volume tão grande de embaixadores sem ser de carreira, e isso denota aí uma certa instrumentalização, um certo aparelhamento que o governo dos Estados Unidos tem experimentado ao longo dos últimos tempos. Você pode gostar ou não do Trump, você pode realmente ter uma visão ou outra, mas o fato é que me parece que não é um bom caminho quando o presidente tem tanto poder. O presidente tem tanto poder para indicar tanta gente, quando realmente a estrutura profissional da diplomacia acaba sendo substituída por uma estrutura personalíssima, pessoas que não têm experiência nas relações exteriores, não têm experiência na diplomacia e que acabam criando muito ruído em função do grande volume de sua presença em cargos tão importantes, inclusive diante de aliados próximos dos Estados Unidos, como é o caso do que nós observamos aqui. São países importantes, Reino Unido, França, são historicamente aliados próximos dos Estados Unidos, Israel, o Egito que tem ali, inclusive, um papel super importante no Oriente Médio, Filipinas, uma relação histórica e bastante próxima com os Estados Unidos, e o Peru, né, que acaba sendo aqui um país da América do Sul e que é um país que, apesar de toda a instabilidade política, tem apresentado um certo desenvolvimento econômico, crescimento, uma inflação relativamente baixa e mantém o seu grau de investimento. Acho importante registrar realmente essa mudança de comportamento, até quando a gente compara Trump 2 com Trump 1. O segundo mandato com o primeiro mandato, ele radicalizou muito nessas escolhas personalíssimas para embaixadores dos Estados Unidos ao redor do mundo. E, aliás, o indicado de Donald Trump para o Brasil, que foi o pivô exatamente daquela extinção, né, do visto da embaixadora brasileira nos Estados Unidos, também é uma indicação política, né? Ele também não é um diplomata de carreira. Enfim, então faz parte aí desse cenário que a gente vem verificando ao longo dos últimos tempos. Daniel, eu queria deixar uma indicação nessa segunda-feira de manhã para os nossos ouvintes, que é a família Tech da Insider Store, né? Quando a gente fala sobre a Tech T-shirt, né, que é a minha favorita, é importante deixar claro que tem vários e vários modelos que servem para momentos diferentes da sua rotina, né? Então a gente está falando sobre a Tech T-shirt, a gente está falando sobre a T-shirt Heavy, a gente está falando sobre vários modelos, Daniel, que se ajustam mais ao corpo, que são mais largas, você tem a oversize, que eu também gosto bastante. E é interessante, Daniel, porque quando você olha para a Tech T-shirt, ela pode se tornar a base do seu guarda-roupa, né? Você pode ter, assim, qualquer ocasião ao longo do seu dia, seja para trabalho, seja para você sair no fim de semana, seja para ir para academia, você sempre tem a opção de uma Tech T-shirt lá no seu guarda-roupa. E de hoje, dia 10, a gente está gravando esse episódio aqui na segunda-feira, 10 de agosto, até o dia 30 de agosto, você tem frete grátis para compras a partir de R$ 399 e mais brindes cumulativos. Então você entra lá, você dá uma olhada na linha da Tech T-shirt, na verdade na linha Tech, né? E aí você tem várias opções e servem para muitas e muitas ocasiões. Realmente é um trunfo no seu guarda-roupa, muitas cores diferentes, tamanhos diferentes, estilos diferentes. Tudo, Daniel, na família Tech. O link está na descrição desse episódio. Aliás, você usando o cupom do Petit Jornal, só clicar no link que está na descrição desse episódio, né? O cupom é PETI. Você ganha desconto, se veste bem e ajuda o Petit Jornal. Imperdível, gente. Condições especialíssimas para os amigos e amigas do Petit Jornal. Clica no link do descritivo desse episódio, conheça a Insider Store. Você vai ver roupas tecnológicas, roupas para as mais diferentes ocasiões e, uma vez mais, registro condições especialíssimas para os amigos e amigas do Petit Jornal, link no descritivo desse episódio. Daniel, na semana passada a gente teve como um dos temas principais a questão de Ceuta, né? A gente comentou aqui que mais de 60 mil pessoas saíram do Marrocos, entraram em Ceuta, que fica no norte da África, mas é um território espanhol. E isso levou a uma preocupação por parte de outros países europeus acerca da possibilidade de você ter uma entrada maciça, né, de migrantes em território europeu. E parece que tem um certo exagero aqui. Aliás, a gente gravou um episódio cujo tema principal era exatamente Ceuta, porque essas pessoas, né, essas mais 60 mil pessoas que entraram em Ceuta, não estavam em território europeu. Estavam numa possessão espanhola no continente africano, no norte da África. Ainda assim, Daniel, a questão ela ganhou tanta visibilidade na Europa que a Itália ela resolveu, aliás, não apenas a Itália, outros países também,
mas resolveu recolocar o monitoramento de fronteiras envolvendo pessoas que saíssem da Espanha. Claro que Espanha e Itália não têm fronteira, mas pessoas que saíssem da Espanha em direção à Itália deveriam ser monitoradas de perto. A gente está falando, Daniel, sobre o acordo Schengen. O acordo Schengen é um acordo da década de 1980 que garante que entre os países que fazem parte, boa parte dos países da União Europeia faz parte desse acordo Schengen, você não tem controle de fronteira. A pessoa ela pode passar como se ela estivesse dentro do próprio país. A Itália, portanto, resolveu recolocar o controle de fronteira para pessoas oriundas da Espanha, com um certo medo de que marroquinos pudessem sair da Espanha e entrar na Itália. A Espanha, Daniel, falou assim, olha, isso é completamente disparatado, não tem uma invasão de absolutamente nada que esteja acontecendo em território europeu da Espanha, e, portanto, nós tivemos no dia de ontem o anúncio por parte do Ministério do Interior da Espanha de que submeterá à verificação de fronteira pessoas que saiam da Itália. Então, uma forma de retaliação. Então, 199 passageiros procedentes da Itália em 12 voos que desembarcavam ao longo do final de semana, durou de sábado para domingo, acabou sendo anunciado de fato no domingo, nos principais aeroportos espanhóis tiveram seus passaportes verificados, então você meio que suspende os efeitos daquela livre circulação completa. Então pessoas oriundas da Itália, né, que chegaram por Madrid, Barcelona, Sevilha, Bilbao, Alicante e Valência, tiveram que passar por uma espécie de perturbação, né, Daniel? Então você normalmente teria uma facilidade, você gera um constrangimento para que essas pessoas possam passar. É o momento, Daniel, no qual a integração europeia ela começa a ser testada. A ideia de uma integração europeia é exatamente que você tenha confiança mútua. Então, a Itália confiar que a Espanha vai fazer uma triagem bem feita das pessoas que chegam no seu território, que vai passar do seu território para outros países. Só que para a Itália, que é governado pela Giorgia Meloni, né, que tem uma questão com a migração tem que ser controlada e tal, tomar alguma medida diante da Espanha, que tem um governo de esquerda, um governo do Partido Socialista, é importante e, portanto, a Espanha retalia, né, enfim, tem uma medida similar. E, a partir de agora, italianos que cheguem na Espanha também vão passar por algum tipo de medida de monitoramento, Daniel. Esse é um ponto absolutamente central, quer dizer, a Giorgia Meloni ela não perderia a oportunidade de reforçar internamente a imagem de alguém que tem uma postura truculenta, dura, protetiva em relação aos migrantes. A Itália é um país que tem ali uma proximidade geográfica em relação ao continente africano. Nós já tivemos inúmeras cenas ao longo dos últimos anos de drama humano ali por conta dos migrantes que acabam percorrendo por via marítima o mar Mediterrâneo, chegando ali na ilha de Lampedusa. A ilha de Lampedusa é muito mais próxima ali do continente africano do que efetivamente da península italiana. E diante realmente desse contexto, a Itália não poderia perder essa oportunidade, mesmo que sugere um desgaste em relação aos espanhóis. É no mínimo curioso, porque Espanha e Itália não têm uma fronteira terrestre, consequentemente você teria ali uma certa dificuldade prática de implementar essa medida ou de sentido para implementar essa medida. Uma coisa é você ter uma fronteira terrestre, de repente as pessoas podem passar a pé ali, mas quando você tem pessoas circulando de aeronaves, me parece que há um controle um pouco maior, há ali realmente um comportamento um pouco diferente. Até porque boa parte dessas pessoas, né, pessoas que migram em direção à Europa em situação de desespero, não tem capacidade de pegar um avião, né? Pegar um avião, vou pegar um avião da Espanha para a Itália. Eu entrei de forma irregular, de forma completamente desesperada, vim pelo mar, mas agora que eu cheguei na Espanha, vou pegar um avião, né? Eu vou pegar um avião para ir em direção à Itália, ou vice-versa. Não faz muito sentido isso. Não é o perfil realmente desses migrantes que vêm principalmente do norte do continente africano. E a Espanha retalia, acaba firmando ali a sua posição. O governo espanhol realmente, pelo menos durante o período do Pedro Sánchez, se notabilizou como um defensor ali de políticas migratórias um pouco mais flexíveis. A Espanha, inclusive, se tornou muito mais atraente para migrantes, até no que diz respeito à concessão da nacionalidade, leis um pouco menos duras, mais liberais, e isso também se tornou um ponto de tensão dentro da União Europeia. A União Europeia que está sob pressão. Diante desses eventos em Ceuta, a Espanha foi pressionada por múltiplos lados, né? Não foi por um lado só.
Até a Ursula von der Leyen acabou fazendo ali um discurso meio duro, sem citar a Espanha diretamente, mas claramente um discurso que tinha como referência a Espanha, que seria um ponto de fragilidade dentro desse escudo que muitos países da União Europeia têm tentado construir do ponto de vista migratório. Então, avançando para a próxima pauta, eu queria registrar uma mudança importante na estratégia do governo argentino no que diz respeito ao financiamento da dívida pública. Há cerca de uma década, o Luiz Caputo, que era o ministro da Fazenda da Argentina, tinha emitido 40 bilhões de dólares em títulos no exterior. A gente está falando do governo Macri, e a ideia seria justamente financiar o governo argentino e trazer dólares para a Argentina. Agora, como ministro da Economia do Milei, o próprio Luiz Caputo não vendeu um único título argentino no exterior em quase 3 anos. Isso tem chamado muito a atenção. Existem diferenças importantes, claro. No governo Macri, os déficits estavam acima de 6% do PIB e, consequentemente, o governo argentino precisava emitir títulos para levantar recursos constantemente. E agora, no governo Caputo, a austeridade eliminou esses déficits crônicos. Quer dizer, no passado, o governo argentino tinha que ir aos Estados Unidos, principalmente, vender títulos, levantar recursos e trazer esses recursos de volta para a Argentina. Agora, no governo Milei, a venda de títulos em dólar, então atrelados à moeda americana, ela se limita basicamente ao mercado local, aproveitando poupança dos argentinos. Além disso, nós tivemos aí empréstimos que foram concedidos pelo Banco Mundial, pelo BID, pelo Fundo Monetário Internacional, e você tem tido também um fluxo maior de dólares das exportações do agronegócio e da produção de xisto em vaca muerta. Mas alguns problemas na Argentina persistem, quer dizer, você continua tendo reservas internacionais líquidas muito pequenas, de cerca de 10 bilhões de dólares, o que é algo absolutamente insuficiente para o equilíbrio das contas externas de um país tão grande quanto a Argentina, tão importante como a Argentina. Mas é uma consequência direta dessa estratégia do Milei. O Milei adotou uma estratégia de austeridade fiscal muito dura, e essa austeridade fiscal muito dura acabou reduzindo brutalmente a necessidade do governo argentino de vender títulos, ou seja, de levantar recursos para financiar o seu déficit. Antes, no governo Macri, que a comparação é com o governo Macri, você precisava ali vender bilhões de dólares em títulos lá nos Estados Unidos, porque só lá nos Estados Unidos você conseguiria levantar a quantidade de dinheiro que o governo argentino precisava. E agora não. Agora você pode realmente se limitar a vendas no mercado local e, ao fazer isso, você tenta manter ali um pouco mais sob controle a dívida pública argentina. Esse é um dos aspectos que também ajuda a explicar por que a inflação na Argentina caiu tanto durante o governo Milei, o que não impede de reconhecer também efeitos colaterais, principalmente em determinadas situações de política social, que esse tipo de estratégia acaba trazendo. A gente observa um governo Milei que é bem diferente do governo Macri, e no que diz respeito à estratégia econômica, isso tem tido repercussões no endividamento do setor público argentino. Daniel Souza, política internacional, guerra, conflitos diplomáticos e tudo. Isso aí tudo, Daniel. Eu me esforço, eu tento e tudo, mas você sabe que a minha especialidade não é essa, né, Daniel? A minha especialidade é avaliar intercorrências, vamos dizer assim, pancadarias em parlamentos, mundo afora. Me especializei, tenho muitos cursos no Brasil e no exterior. Mas é pancadaria apenas ou também baixaria, de uma forma mais ampla? É isso que eu quero saber. Aí, esse é um ponto importante, assim, do ponto de vista conceitual. O que eu vou avaliar hoje aqui, Daniel, muitos especialistas, a literatura, muitas vezes não considera que é exatamente uma pancadaria. Mas, Daniel, eu acho que eu estou capacitado para poder fazer uma avaliação. Pelo fato de que isso aconteceu no Kosovo, ao longo dos últimos dias. A deputada Time Kadrijaj jogou ovos de galinha no primeiro-ministro interino Albin Kurti pela demora em formar um governo. Então, ele já ganhou a eleição e tá naquele negócio, vou formar um governo, mas não consegue maioria. Não... Ela jogou ovos porque ele não está conseguindo formar governo, mas ele tem todo interesse em formar um governo. Por que ele está tomando ovada, Tanguy? Mas ele tá tomando ovada por conta da sua incompetência, Daniel. E aí ele pediu mais um tempo. Ele pediu mais um tempo. Não, eu preciso aqui de um voto de confiança, vou conseguir montar e tal.
ela se irritou, Daniel, botou ovos na sua bolsa, aliás, uma bolsa muito bonita, né? Parecia ali uma bolsa que não era exatamente muito barata, mas ela encheu a sua bolsa de ovos, Daniel, saiu do seu assento, né? A sessão estava acontecendo ali de forma normal, o primeiro-ministro interino estava lá na primeira fileira, ela desceu as escadinhas, muito elegante, tirou os ovos e começou a jogar no primeiro-ministro interino. Eu queria já dar aqui, fazer uma menção pela sua criatividade. Eu nunca tinha visto isso, Daniel. Eu já vi muita coisa em parlamentos mundo afora, mas jogar ovo é a primeira vez. Até tiro, né? A gente já ouviu falar, mas ovo é a primeira vez. E aí, Daniel, eu queria trazer aqui, como sempre, de forma bastante objetiva, né? Bastante técnica, né? As minhas avaliações. O primeiro critério que eu queria trazer é a pontaria. Daniel, boa pontaria, tá? Ela acertou várias ovadas. Aí peguei várias câmeras, tá, Daniel, para poder ter uma noção disso. Vou dar uma nota 8 para pontaria, porque os primeiros em que as pessoas não tinham percebido o que estava acontecendo ainda, ela deve ter acertado umas 3 ovadas aí no primeiro-ministro. Depois ela começou a ser contida, né? Acabou não conseguindo acertar mais nenhuma ovada. Então, nota 8 para sua pontaria. A contundência, Daniel, você vai concordar comigo, a gente tem que contextualizar o Kosovo, né? Então, assim, naquela região do mundo, a gente espera uma contundência muito grande. Ali é a meca, né, da pancadaria em parlamentos. Então, eu vou dar uma nota 6, né? Ovada não é exatamente a coisa mais agressiva da face da Terra, mas eu vou dar uma nota 10 para a humilhação. Você imagina, Daniel, você é primeiro-ministro interino de um país e você sai todo cagado de ovo? Então, nota 10 para a humilhação. Então, 6 mais 8 mais 10 dá 24, média 8. Boa nota para alguém, Daniel, que poderia nem ser considerado aqui, mas o Petit Jornal é inclusivo e a gente considera que ovada também é baixaria em parlamento e será avaliado aqui. Ô, Tanguy, assim, um país como o Kosovo, que está lutando pela sua sobrevivência, que está lutando pelo seu reconhecimento internacional, você acha de bom tom troca de ovadas num momento como esse? Eu tava achando que o seu comentário ia por outro caminho, Daniel. Eu tava esperando você fazer o trocadilho do Kosovo, que você gosta de chamar de Kosovo ao invés de Kosovo, né? E tá lá no nome do país, né? Você sabe que S entre duas vogais tem som de Z. É o que a língua portuguesa registra. E você é um apaixonado pela língua portuguesa. É lógico. Sim, entendi. Mas eu fiquei aqui encabulado, porque você estava diante de uma pauta tão profunda, Sério, de tanta sim, complexidade. Claro. Eu falei, eu não vou desviar o tom sóbrio, desenvolvido e científico, desenvolvido pelo professor Pagdadir, para trazer esse tipo de informação um pouco relevante, né? Mas conte para mim, Tanguy, Kosovo tendo ovadas no parlamento é algo pertinente diante desse momento periclitante que a jovem nação enfrenta? Daniel, eu acho que é uma forma de resistência pacífica, sabe? De resistir. É uma forma ali de você lidar com a coisa de forma relativamente pacífica. A gente sabe que aquela região tem potencial para ir mais além. Daniel, mas essa não é a geleira Shakira, né? Ainda temos uma geleira Shakira guardada aí, né? Então, traz pra gente, Daniel. Na geleira Shakira de hoje, Tanguy, vamos falar sobre a Argentina. Semana passada, registramos aqui que o Brasil ficou neutro. O Brasil não era nem a favor nem contra o Infantino na treta da FIFA, né? Da FIFA Forward Enterprise, que é justamente aquela empresa privada que a FIFA queria formar, uma subsidiária para comercializar principalmente a Copa do Mundo. Mas nós temos um país que, ao contrário do Brasil, teve lado. Esse país é a Argentina. A AFA, a Associação do Futebol Argentino, enviou carta a Infantino e ao Conselho da FIFA declarando apoio ao presidente da entidade, principalmente depois da desistência justamente da FIFA Forward Enterprise. A AFA elogiou a decisão de retirar o projeto, reconhecendo que a proposta gerou muito mais incertezas do que certezas desde a sua concepção. Entretanto, Tanguy, a AFA também mandou uma nota, emitiu uma nota fiscal e mandou lá para o Infantino. Ô, Infantino, tudo bem? Eu estou aqui apoiando você e eu queria, em troca, 6 jogos da Copa do Mundo de 2030 aqui na Argentina. Tá em Buenos Aires, com a boa, 6 jogos. Eu sei que você disse aí que só vão ter 3 jogos, né, no Paraguai, Uruguai e Argentina. Mas e se tivéssemos 6 jogos em Buenos Aires? Né? Afinal, nós estamos aqui. 6 jogos e 6 pênaltis. Aí a gente fica tudo certo. 6 pênaltis a favor da Argentina. Exatamente. E aí tá tudo certo. O nosso apoio tá absolutamente recompensado a você, Infantino. Quem ficou uma fera, Tanguy, foram os organizadores europeus e africanos, né? Na prática, os portugueses, espanhóis e marroquinos. Que, aliás, clima gostosinho, hein? Essa Copa organizada ali
de forma conjunta entre Marrocos e Espanha. Meu Deus do céu, gente. Ainda tem Portugal no meio da confusão. Eles ficaram... Portugal e Espanha. Portugal com Espanha, Espanha com Marrocos. Meu Deus do céu. Isso aí, pra dar errado, não custa. Mas, enfim, ainda temos 3 jogos na América do Sul, em homenagem ali ao centenário da Copa do Mundo, que aconteceu no Uruguai em 1930. Não sei exatamente por que o Paraguai e a Argentina foram incluídos. Talvez porque o Paraguai seja a sede da Conmebol, talvez porque a Argentina seja pela saco da FIFA. Mas, dito isso, Tanguy, nós temos aqui uma Argentina que se posiciona. É sobre isso. O Brasil não se posiciona, a Argentina se posiciona. Porque nos grandes momentos é importante ter lideranças que escolham lado. E a Argentina escolheu seu lado. Perfeito, Daniel Souza. Então aí uma demonstração de que o murismo não vencerá e renderá talvez alguns pênaltis aí para Lionel Messi, 43 anos, Daniel, sabe, sei lá, né? Se ele tivesse a garantia aí, de repente ele continua até jogando. Daniel Souza, dessa maneira a gente chega ao fim do nosso episódio. Quero lembrar que a gente tem um novo curso do Petit Curso que vai começar no dia de amanhã, nessa terça-feira, como sempre, às 19 horas, em que a gente vai falar sobre as principais rotas globais. Então a gente vai ter a oportunidade de falar sobre algumas das rotas mais importantes, mundo afora aí. Desde Estreito de Magalhães, pode falar Magalhães, Daniel? Ou é Magalhães? Como é que Magalhães, você vai apresentar? Por favor, tem que ir ao correto. A aula é sua, Daniel, você escolhe. Magalhães. Estreito de Magalhães, a gente vai falar sobre Mar Vermelho, vamos falar sobre Estreito de Malaca. Enfim, a gente vai falar sobre os pontos do globo que fazem o mundo se conectar e todos os problemas possíveis. Aliás, quando a gente olha para o Estreito de Hormuz, fica bastante claro por que essa pauta é tão importante. E se você se tornar nosso aluno, você passa a ter acesso também a todas as aulas que nós já oferecemos ao longo dos últimos anos. Está tudo disponível lá para você, para assistir na hora que você quiser, do jeito que você quiser, na ordem que você quiser. Acesse lá, petcursos.com.br. Fica aqui também o nosso agradecimento aos apoiadores e apoiadoras do Petit Jornal. O Petit Jornal é uma mídia pequena, é um produto digital artesanal, que não tem aí o suporte de um grande conglomerado de mídia ou de uma grande produtora. Por isso, o suporte de nossos apoiadores é fundamental e fica aqui o nosso agradecimento a cada um de vocês. Fica também o convite, se você gosta do nosso projeto, se ele faz diferença na sua rotina, considere nos apoiar. No descritivo desse episódio tem várias alternativas, tem a chave Pix, que é uma forma prática e instantânea de apoiar o Petit Jornal. Você pode, inclusive, ativar o Pix recorrente, chave Pix no descritivo desse episódio. Tem o link do Apoia-se, que é muito bom para quem prefere usar o cartão de crédito. E tem o Patreon, que é uma boa maneira de apoiar, principalmente quem vive no exterior. Fica aqui o nosso agradecimento e convite. Tenho certeza que uma dessas alternativas será confortável para você. É isso, Daniel Souza. Ainda hoje, mais tarde, temos um novo episódio. Um abraço, até a próxima. Valeu! Tchau, tchau! Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias.